amigos do Vlog do Zek, hoje com o Canon Close-Up Lens 250D, que é a primeira vez que a gente fala de uma lente que você coloca na frente da sua lente para aumentar aí a distância de foco que você consegue chegar dos objetos. Isso daqui que também é conhecido como filtro macro, que é um nome tecnicamente errado porque primeiro ele não é um filtro, né, porque ele não vai refletir nenhum espectro de luz, e ele não necessariamente é macro, né? O Close-Up Lens ele vai aumentar a ampliação aí da sua imagem, mas não necessariamente chegando na proporção 1:1, que é o que a gente tem nas lentes nativas de macrofotografia. Então hoje a gente vai ver o que ele faz aqui, quais são os modelos que a Canon tem. Eu que estou testando aqui o 58mm 250D, que vamos falar rapidinho aí da parte técnica dele, que Close-Up Lens ele vem necessariamente do tamanho que você vai usar, né? Como ele rosqueia na rosca de filtro da sua lente, então você já tem que comprar de acordo com a objetiva que você vai usar. Eu aqui no Vlog do Zek vou usar o 58mm, que ele é compatível, por exemplo, com a 50mm f1.4 SM. E esse D quer dizer double, né? Que são dois elementos de vidro que a gente tem aqui, que ele garante uma qualidade de imagem aí um pouquinho superior, porque são dois vidros que vão cancelar a aberração cromática que você tem quando você faz essa ampliação. O Close-Up Lens que difere aí do tubo extensor, porque primeiro o Close-Up Lens vai na frente da lente, o tubo extensor vai atrás, e o tubo extensor faz você perder luz. O Close-Up Lens não. Então hoje a gente vai falar aqui do 250D de 58mm, que eu já vou montar na nossa 50mm f1.4, que são todas as imagens que a gente vai ver hoje nesse vlog. É só você rosquear aqui, né? Por isso que ele chama Close-Up Lens. Ó, ele vai na frente aqui onde você coloca o filtro, por isso que ele é confundido aí como um filtro, mas como ele não filtra luz, não é um filtro, que é o Close-Up Lens 250D. A primeira coisa que você percebe é que ele pesa apenas 79 gramas, que é o suficiente aí para ele pesar um pouquinho para frente, né, na sua mão. Ele é bem robusto, de dois elementos, né, como aqui a gente está falando do D de double, totalmente obviamente de vidro, com qualidade Canon, né, então ele é extremamente robusto, bem construído, só que faz bem o serviço dele. E gente, é simplesmente isso que a gente tem que falar do 250D. Você vai rosquear ele aqui na frente, ele tem uma rosca de 58mm atrás e uma na frente que você pode colocar um filtro extra aqui, um ND, ou mesmo usar a tampinha, né? Legal que a tampinha da Canon aqui você consegue colocar no seu 250D e usar assim. É só isso que faz o Close-Up Lens. As imagens aí do Close-Up Lens que são necessariamente diferentes do que você consegue com a sua lente, porque como ele vai trabalhar com uma lupa, você consegue aí ampliar o centro da sua imagem e as fotos ficam necessariamente diferentes do que a lente consegue fazer sozinha. Porque não somente ele amplia o centro da imagem como um teleconversor normal, que seria o mesmo aí que ampliar digitalmente a foto no computador, e sim o Close-Up Lens muda a posição que você tem de foco mínimo, completamente alterando aí a perspectiva para fotos com primeiro e segundo plano em posições diferentes, criativamente interessante para fotos com profundidade de campo curta ou trabalhar perto do sujeito com qualquer dificuldade de iluminação e posicionamento que isso possa trazer. E eu senti que o Close-Up Lens 250 aqui em 58mm de diâmetro e testado na EF 50mm f1.4 SM não trouxe qualquer aberração nova para a lente, que vai ficando melhor a cada stop fechado e abertura, entregando arquivos nítidos de verdade só lá no f8, e é aqui que o Close-Up Lens trabalha melhor. Totalmente aberta e a profundidade de campo curtíssima transforma qualquer sujeito num sonho, e fechado em f8 ela rivaliza assim com lentes macro nativas. A f1.4 50mm USM totalmente aberta é conhecida pela profundidade de campo mínima dependendo da distância de foco, e isso é ampliado pelo Close-Up Lens, genuinamente fazendo das fotos um verdadeiro sonho. A impressão do desfoque e do blend de cores é tão forte que fica fácil transformar elementos mundanos em obras de arte, porque os tons, as sombras e as formas serão todos misturados como num efeito de computador. Criativamente funciona para gerar segundos planos que trabalham complementando as cores do sujeito que, se não estiver totalmente paralelo em relação ao plano de imagem, com certeza se transformará em alguma forma bizarra, pedindo parcimônia e técnica na hora de trabalhar. Flores, insetos e qualquer objeto pequeno terão uma posição pequena para maior nitidez, então prepare para passar muito tempo atrás da câmera para conseguir os melhores resultados, praticando técnicas e exigindo paciência no sistema de tentativa e erro. Como a qualidade de imagem depende da lente montada, no caso da 50mm f1.4 SM, a nitidez vai aumentando a cada stop, só atingindo a máxima lá no f8, própria para rivalizar com objetivas macro de verdade, entregando arquivos super detalhados no plano de imagem, do centro às bordas, principalmente nos eixos X e Y, um pouquinho de perda de qualidade nos cantos extremos, com notável blur radial em pontos de detalhes. Mas dá para se divertir sim com o Close-Up Lens 250,
que enquanto a maioria das lentes recentes que a gente viu aqui no vlog do Zack, elas apareceram de passagem, este acessório com certeza vai ficar aqui no meu kit, que é o Close-Up Lens 250, que é uma coisa extremamente simples, né? Esse vídeo não tem que ficar estendendo porque ele é um Close-Up Lens, você simplesmente rosqueia aqui na sua lente, né? Vocês conseguem ver que fica, dá pra ver que é uma lupa, né? Ele vai ampliar a sua imagem, não perde luz e ele simplesmente vai ampliar o que a lente já fazia. Então, por exemplo, a 50mm f1.4 aberta, que tem profundidade de campo curta e pouca nitidez, vai acontecer a mesma coisa com o Close-Up Lens. Fechando até f8, a qualidade de imagem fica impecável, porque essa lente fica impecável em f8 e você consegue focar mais perto com o Close-Up Lens. Se vai substituir aí uma macro de verdade, por exemplo, eu aqui trabalho com a 100mm macro f2.8, que logo em f2.8 ela está completamente nítida, então não vai substituir aquela lente. Mas por $89 não vai sair do meu kit, porque como você consegue aí ampliar a profundidade de campo curta, vocês viram aí no slideshow, eu postei uma foto no Facebook, vocês podem ler tudo lá no blog do Zack, que o desfoque fica super divertido de usar e bacana de ter aqui no kit. Eu recomendo para quem estiver procurando esse tipo de imagem. Esse é o blog do Zack, vamos dar os abraços lá do último vídeo, que foi o Bitec VDZ com participação lá do Felipe Becker do Bitec, vocês podem ir lá no canal dele sobre tecnologia, que foi o William Fidelis o primeiro a comentar, provavelmente o web espectador mais antigo do vlog do Zack, o Matheus Silva, o Ramon Santos, o Robson Rodrigues e o Ronaldo Carvalho. Esse é o vlog do Zack. Vocês podem ver os vídeos aqui no YouTube e no Vimeo. Não deixem de ir lá no blog do Zack ler o review completo, que tem detalhes de como esse elemento aqui ele é bem construído. Vocês conseguem ver as fotos. O pessoal do Patreon, que ajuda lá com $1 por conteúdo, consegue baixar os RAWs. As fotos estão no Flickr e no Tumblr. E eu estou sociável com vocês via Facebook e Twitter. Achei muito legal. Vocês já tinham me pedido isso aqui faz tempo, eu acabei de fazer. Vale totalmente colocar no kit. Não vai substituir uma macro, porque essa Close-Up Lens não necessariamente todas as combinações vai dar a proporção 1 para 1, que é uma macro de verdade, mas vale totalmente a pena aí para alguns elementos criativos, né, para você aí se divertir com mais uma acessório da Canon. É isso, beijo, mano, sempre, um abraço, até a próxima.